Olá, pessoal! Então vamos dar sequência hoje à nossa aula de história. Estamos falando hoje sobre o comércio atlântico de escravizados. Falamos sobre a viagem na Calunga Grande, desse processo histórico tão forte, tão marcante que foi a escravidão atlântica, ou seja, a forma como os europeus organizaram essa grande empresa capitalista lucrativa que foi a empresa do tráfico negreiro. Sempre lembrar que ao falarmos de escravidão, precisamos considerar algumas diferenças, não confundir a escravidão da Idade Moderna com a escravidão da Antiguidade. A escravidão da Antiguidade muitas vezes era uma escravidão por conquista, uma escravidão por guerra, uma escravidão que envolvia outros elementos. Também foi, em alguns momentos, uma atividade comercial, e foi grande, não foi pequena a escravidão na Antiguidade. Inclusive, ela existia na África. Mas essa escravidão que foi imposta pelos europeus na África, essa escravidão que a gente está chamando aqui de comércio atlântico de escravizados, ela é muito marcante por causa de duas razões. Primeiro, porque ela se organiza como uma empresa de lucratividade capitalista. Esse foi o objetivo com que os europeus construíram esse processo, essa escravidão, certo? Além disso, a gente tem um fluxo incomparável de tráfico de seres humanos, ou seja, a quantidade de pessoas arrancadas da África e levadas para outros continentes foi uma coisa absurda. Foram milhões de seres humanos nesses séculos de comércio atlântico de escravizados, tá? Então é importante fazer essa diferença, porque hoje em dia é muito discutido, você já deve ter visto às vezes nas redes sociais, em algum site de notícia, uma discussão sobre, mas a escravidão já existia, sempre existiu. Olha, ela existia, ela sempre existiu, mas nós precisamos diferenciar os tipos de escravidão, certo? Porque senão a gente pode criar uma confusão histórica muito grande ao fazer essa distinção, tá? Então, para a gente dar sequência na nossa aula de hoje, eu queria convidar vocês a fazer uma leitura comigo sobre um texto aqui, um documento histórico, que aborda o tráfico, como se estabeleceu esse tráfico pelos portugueses nesse período aqui que a gente está estudando, tá? Vamos ler juntos. Em meados do século XV, os navegadores portugueses já haviam feito consideráveis progressos em sua jornada rumo ao sul, ao largo da costa africana, certo? Quando o Tom está falando do sul, é os portugueses saindo de Portugal, indo em direção ao sul, certo? Por isso que ele está dizendo isso. Os portugueses não foram à África em busca de escravos, mas descobriram que havia escravos à venda nos mesmos mercados onde compravam marfim e madeira. Então os portugueses estavam nesse processo de busca de outros produtos. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender a relação que Portugal estabeleceu com a África. A gente viu que ao longo do processo de estabelecimento dessa relação Portugal-África, eles foram construindo ao longo da costa africana as famosas feitorias. Algumas delas existem até hoje lá, como monumentos históricos, né? Então, olha só, o que ele diz ali? Ó? A grande mudança aconteceu quando os emigrados portugueses e espanhóis começaram a plantar cana-de-açúcar nas Ilhas Canárias, Açores, Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Então, se a gente olhar um mapa mundi ali, o mapa da Europa e da África, a gente vai ver que ao descer ao sul, portugueses e espanhóis vão encontrar essa sequência aí de ilhas tão importantes para o começo dessa atividade da cana-de-açúcar, tá? Essa era a grande atividade econômica desse momento. Então isso gera uma mudança que é justamente o interesse pela mão de obra escravizada por parte de portugueses e espanhóis. O segundo parágrafo ali, ó, vamos lá. Em meados do século XVI, eles, os portugueses, começaram a levar escravos da Madeira e dos Açores ao Brasil. O comércio atlântico de escravos começou como extensão de um sistema já estabelecido, mas uma vez iniciado, tornou comercialmente possível a colonização europeia do Novo Mundo. Os comerciantes portugueses transportavam anualmente 15 mil africanos ao Brasil e encontravam novos mercados nas colônias americanas e de outros países europeus. Então, como a gente disse, esse tráfico de escravizados ele foi fundamental por ser uma empresa lucrativa, mas também foi fundamental porque foi ele que viabilizou a colonização da América. Então, os portugueses e espanhóis apostaram nesse tipo de mão de obra para viabilizar a colonização deste continente que nós vivemos hoje, tá bom?
Então foi aí. Esse processo que é importante que vocês observem. O processo que vai começando pela descida dos portugueses, pelas Ilhas Canárias, Açores, Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e vai se espalhando por toda a costa africana, onde vão sendo instaladas as feitorias, de onde se retiravam os produtos e também os seres humanos escravizados, tá? Para a gente fechar as nossas análises de documentos históricos aqui, eu vou avançar um pouquinho aqui, ó, porque tem uma imagem que eu gostaria muito que vocês observassem junto comigo. Essa imagem aqui, ó. Essa é uma imagem de Eduard Finden, chamada Mercado de Escravos no Rio de Janeiro. Ela é uma imagem do século XIX, mas é muito interessante que a gente observe ela. Ela mostra a Rua do Valongo, ou Mercado do Valongo. Quem já foi ao Rio de Janeiro, ou se interessa pela história do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, em algum momento já ouviu falar do Cais do Valongo, da Rua do Valongo, né? Que era um importante local da realização da venda de escravizados que desembarcavam no porto do Rio de Janeiro. Então vamos observar essa imagem. Ó. Olha como que essa imagem tem alguns detalhes muito significativos, né? Primeiro, olha só, vamos observar os brancos, né? As pessoas brancas da imagem, né? Percebam que existem pelo menos 3 tipos de brancos nas imagens, né? O que vocês estão observando? Deem uma olhadinha rápida antes de eu avançar. Se você quiser também, você pode dar um pause aqui no vídeo e aí você tem mais tempo para analisar a imagem antes de ouvir a minha análise. Bom, primeiro, nós temos ali pessoas com trajes, digamos assim, um pouco mais aristocráticos, mais nobres, né, bem vestidos, que aparentemente é um mercador de escravos, não é isso? Nós temos aqui uma pessoa com um traje menos aristocrático, menos nobre, que aparentemente pode ser algum capataz, ou algum capitão do mato, alguma pessoa desse sentido. Nós temos também aqui uma pessoa com trajes aparentemente militares, não é isso? Percebam então aqui, ó, e é interessante para a gente observar como que se dá esse processo, né, de comercializar seres humanos. O quanto que isso às vezes passa despercebido para nós, o quanto que isso é doloroso, né? E olha aqui, ó, esse mercador de escravos, no centro dessa imagem de Eduard Finden, ele pega ali a cabeça, né? Tá pegando a cabeça, puxando o braço, como se estivesse exibindo a um comprador um produto qualquer, como se fosse um pedaço de carne, como se fosse uma ferramenta, não é isso? Então isso revela para nós ali como que a escravidão era exatamente isso que a gente tem falado, né? Era tornar seres humanos objetos simplesmente de comércio, como se fosse qualquer outro objeto, qualquer animal, né? E aí a gente tem aqui, ó, uma série de africanos aqui que estão na imagem também. Ó. Aqui também tem outra imagem próxima aqui, ó, em que o escravizado está sendo exibido como um produto, né? Então alguns estão aqui em uma situação nitidamente ali de sofrimento, né? A gente tem também na mesma cena escravizados trabalhando, carregando pesos. Então essa era uma cena cotidiana comum numa cidade como Rio de Janeiro, capital do Brasil nesse momento, certo? Foi capital da colônia, depois se tornou capital do império também. Era uma cena comum. Então é importante que a gente observe isso, que no cotidiano das grandes cidades brasileiras o comércio de escravizados era algo extremamente comum e corriqueiro. Então seres humanos eram assim tratados, tá bom? E aí a gente pode ver também essa separação, essa segregação entre brancos e não brancos nessa sociedade em que a cor da pele acabava determinando totalmente as suas chances de vida, certo? Então, pessoal, aqui na escravidão, nessa forma, né, como a escravidão se estruturou no Brasil, a gente começa a entender uma série dos problemas, dos desafios e dos dilemas que a sociedade brasileira tem. Então tá aí. Interpretar imagens sempre um exercício histórico importante para todos nós, pessoal. Então, na próxima semana a gente retoma e continua aí os nossos estudos.